Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch, abril é o mês dedicado à conscientização da rosácea, uma condição de pele crônica que afeta milhões de pessoas, mas que ainda é pouco discutida. A carioca Vanessa Gomes, influenciadora digital, viveu em 2018 uma experiência angustiante durante uma crise severa de uma condição ainda pouco conhecida, a rosácea. E é sobre esse tema que a gente vai conversar aqui na Baruch, com a Vanessa Gomes, ela é criadora de conteúdo. Vanessa, seja bem-vinda à Baruch, tudo bom? Tudo bem, Afrânio? Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para falarmos um pouco mais sobre essa condição de pele. Obrigada pelo carinho e oportunidade. A gente que agradece, Vanessa, a tua participação, trazendo esse assunto que não é muito difundido, relatado na mídia. Primeiro, eu queria que você falasse sobre essa doença, né, a rosácea. O que vem a ser? A rosácea é uma condição de pele que ela atinge o centro da face, tá? Então, assim, ela tem 4 tipos. Sabe aquela vermelhidão, né, que a gente tem, que às vezes você olha a pessoa bem vermelhinha, bem rosadinha, com alguns vasinhos no rosto? Esse tipo é eritematotelangiectasia. Nós temos o tipo das pápulas pustulosas, que tem aquelas espinhas. Esse é o outro tipo. Temos também o tipo que deixa a pele mais espessa. Não sei se vocês já viram pessoas com o nariz bem grande, bem deformado. Essa é a fimatosa, é um outro tipo. E a rosácea ocular, que atinge os olhos. A rosácea ela não tem cura, mas ela tem controle, tá? Ela é uma doença inflamatória da pele, que Legal. muitos têm e poucos conhecem. Você tem essa doença? Como que foi a descoberta? Quando você soube? Como é que você interagiu com isso, Vanessa? Então, na verdade, eu fui diagnosticada em 2017, tá? Final de janeiro. Eu ficava muito vermelha, enfim, ficava vermelha e saía vermelhidão, ficava vermelha e saía vermelhidão. E aí até que chegou um dia que eu estava numa reunião de trabalho e a vermelhidão não saiu, muito pelo contrário, aumentou, foi aumentando, foi ficando inchada e parei numa emergência. Na emergência, a clínica, né, a clínica geral, me indicou para um dermato porque acreditou que fosse rosácea e foi rosácea. Quando eu recebi realmente o diagnóstico da dermatologista, porque quem dá o diagnóstico de rosácea na pele é a dermatologista, eu me desesperei, porque eu não conhecia essa doença, olhei fotos, as fotos no Google são muito agressivas, e aquilo ali me desesperou, eu achei que eu não ia conseguir controlar, né? Então eu me desesperei, fui atrás de informação, não consegui informação, e ninguém que tinha essa condição também próxima a mim. Então foi um desespero, assim, imenso, Afrânio. E acabou que foi levando até 2018, quando eu montei o Rosácea Grupo, achando que eu ia achar 100 seguidores, né, para a gente poder trocar figurinhas e viver a vida. E, na verdade, quando eu montei, que foi em 2018, para passar informações, eu consegui 1.000 seguidores de primeira, assim, em um mês. E aí eu vi que a história de não ter informação era muito maior do que eu pensava. Nesse trabalho todo de pesquisa, de você ir buscar o conhecimento da doença, o que te chamou a atenção? O que você descobriu? Passa aqui um pouco desse cenário que você descobriu sobre essa doença, Vanessa. Então, além dela não ter cura, que foi o que mais me chocou nessa descoberta, e de não ter informação, é saber que não tem a causa. Não tem. Por que você tem rosácea? Não tem a causa. Ela pode ser genética, e só isso que a gente tem em base, né? Pode ser ou pode não ser. No meu caso, não é genético, na minha família não tem ninguém que tenha rosácea. Mas, assim, estudos estão ainda evoluindo, né? Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que pode vir do estômago, do intestino, enfim, mas não temos nada comprovado. Então, ela não tem causa. Então, essa foi uma descoberta que me deixou um pouco triste, chateada, porque como é que você vai conseguir controlar algo se não tem a causa, né? Então, nesse meio, eu comecei a descobrir o que causa as crises, o que te deixa em crise. E aí eu comecei a observar que são os gatilhos, que são individuais, né? Os gatilhos mais famosos são, que as pessoas mais têm, calor,
frio, bebida alcoólica, comidas apimentadas, né, estresse, esses são os gatilhos mais comuns, né? Mas, na verdade, tudo pode ser gatilho para a gente, né? Então, mas, assim, lembrando que cada um tem o seu. Certo. E hoje no Brasil, você sabe quantas pessoas são acometidas da rosácea? Afrânio, infelizmente não. Você acredita que no Brasil não temos estudos? Todos os estudos que são envolvidos com a rosácea são fora do Brasil. Infelizmente, né? Tanto é que muita gente fala, a rosácea só dá em pele branca, né? Não, não dá só em pele branca, também dá em pele escura. Então, assim, todos os estudos, todas as contabilidades, tudo sobre rosácea, nada tem no Brasil, infelizmente. E esse grupo que você formou justamente foi para trazer essa luz, né? Trazer esse conhecimento, porque eu sempre digo, o conhecimento é fundamental. A informação de qualidade, a informação que faz com que as pessoas se abram para o mundo e se conheçam melhor e conheçam as suas dificuldades. Como é que foi montar esse grupo e como é que está sendo essa relação com o grupo que te chama a atenção, assim, essa sintonia, essa troca de informações, como é que está sendo, Vanessa? Está sendo um conforto para mim, que tenho rosácea, e tenho certeza que para as pessoas que têm também, né? Porque ali eu trago informações de qualidade. Eu não sou médica, eu sou paciente, né? Eu tenho rosácea. Então, o que eu posso fazer para trazer informações de qualidade? Trazer os médicos para falarem, né? Hoje nós temos no canal do YouTube, nós temos um podcast, né? Rosadins, etc e tal, que eu trago especialistas para falar sobre essa condição de pele e outras também, né? E no Instagram, eu tento passar o máximo possível de informação séria, né? Com apoio de marcas, com apoio de médicos, com apoio de nutricionista. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio de especialistas que me ajuda a passar essa informação. Então, a minha relação hoje é de saber que ali tem informação. Se você é um rosadinho ou uma rosadinha, ali no Rosácea Grupo tem informação. Isso me traz um conforto de que eu estou me ajudando e ajudando outras pessoas a saber viver com essa condição de pele de uma maneira leve. Bem, é uma doença que não tem cura, né, como você já Não. colocou, mas em termos de prevenção, em termos de tratamento, como é que está esses dois estágios no nosso país, Então, Vanessa? de prevenção, a gente precisa evitar os nossos gatilhos. Isso aí é fundamental. Se você percebe que você tem algum problema, pode ser com luzes artificiais, uma comida apimentada, o que for que você coma, por exemplo, eu não posso comer tomate, o tomate é um gatilho. Então, assim, evitem o que puder evitar, né? E evitem, não, desculpa, eliminem o que puder eliminar dos seus gatilhos e evitem o que puder evitar. Entendeu? A gente evitar. E quanto aos tratamentos, hoje, graças a Deus, nós temos muitos tratamentos aliados, tá? Como eu falei no início, existem vários tipos de rosácea, e cada um tem o seu tratamento. Então, assim, hoje nós temos laser, nós temos luz pulsada, nós temos botox, nós temos medicamentos orais, como antibióticos, né? E a isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Nós temos tratamentos tópicos, que é o skincare, medicamentos também. Então, assim, graças a Deus, Afrânio, a gente tem tratamentos para isso, entendeu? Que ajuda junto, eliminando, evitando os gatilhos, controlar a rosácea. Você falou de tratamento, né? E a gente sabe que em nosso país, quando a gente tem uma doença que não, assim, que tem essa falta de informação, esse desconhecimento, queria saber a relação, por exemplo, o SUS, ele consegue atender essas pessoas? Para tratamento, ainda não. Infelizmente, não. Para consulta, só com dermatologista, onde eu tenho muita queixa, né? Dos seguidores virem falar comigo, porque uma consulta demora meses, um retorno demora meses. E assim, gente, a rosácea, ela não é só estética, ela não é só você ficar vermelha. Ela dói, ela arde, ela coça, ela incha, isso tudo dói. Então, assim, você esperar um atendimento de um SUS para ser atendido por dermatologista é muito difícil. Tratamento não tem, infelizmente. Ainda não. E compromete muito a vida social, né, Vanessa? Esse tempo todo que você descobriu, 2017, convivendo,
que mudou na tua vida em termos sociais até mesmo? E nesse grupo que você participa e que troca, o que as pessoas relatam, como é que está sendo a vida das pessoas ao descobrir-se com a rosácea? Afrânio, ter rosácea é muito difícil. Não é só um rosto rosadinho. É muito difícil. Mexe com a autoestima, mexe com a ansiedade, com o estresse. Muitos rosadinhos, um dos relatos, já vou respondendo a sua pergunta, muitos têm depressão, muitos têm ansiedade por conta da rosácea. Por quê? A rosácea ela é uma condição de pele que não é muito falada. Então, as pessoas não sabem o que é. Então, assim, a gente ainda tem que ter, além de estar sentindo tudo, a gente ainda tem que lidar com os olhares e comentários das pessoas, né? Que às vezes, muitas das vezes, não é por maldade, é por falta de informação. Mas naquele momento, para a gente é ruim, né? Então, exemplo, você já foi ao médico? Isso pega, é um câncer. Isso tudo eu já ouvi, né? Então, assim, as pessoas olharem para mim com cara de nojo, porque quem olha minha pele assim não tem noção de aonde ela pode chegar, né? Pegando um grau, que é um grau severo, ela deforma a gente. Então, assim, afeta muito a vida social, porque a gente não tem vontade de sair, por N motivos, por doer, pelo constrangimento, né? Pela vergonha, né? Isso tudo faz com que a gente não tenha vida social no momento de uma crise. E através disso, pode se levar sim a uma depressão, a uma ansiedade, porque toda hora você está ali fazendo um tratamento, você não vê resultado de imediato, demora muito ver um resultado. E isso vai mexendo com a ansiedade, que também mexe com a nossa vida social. Então, ter rosácea não é fácil. E mexe mesmo. Então, até pela falta de informação, existe ainda o preconceito, né, das pessoas. Ainda tem o preconceito que eu não falei, porque eu tenho relatos de pessoas que foram mandadas embora por causa de uma crise. Principalmente, todos os relatos que eu tive, a maioria foi recepcionista, né? Porque precisa estar ali perfeita, né? Bonita, bonito, né? E aí está em crise, não vai estar, por mais que você passe uma maquiagem, às vezes não dá para esconder. Então, assim, é mandado embora. Outros não vão a entrevistas de emprego, entendeu? Ou vão e não são aprovados. Então, assim, existe também muito preconceito, sabe? Infelizmente. A falta de informação faz isso. A importância de um grupo como esse que você formou, Vanessa, com as pessoas que passam por essas mesmas situações e que acabam tendo esse espaço de diálogo, de se colocar, é muito importante, né? Esse grupo, como é que está? Quantas pessoas hoje tem no grupo? Como é que está? Hoje nós somos mais de 23 mil rosadinhos. No Brasil todo? No Brasil todo. E fora também, que eu tenho rosadinhos de Portugal, tenho rosadinhos dos Estados Unidos. E os relatos desse pessoal que mora fora do Brasil, você percebe que há uma diferença ou eles também se queixam e questionam e falam as mesmas coisas e passam pelas mesmas dificuldades que passamos aqui? Então, na Europa, a rosácea é mais comum. Então, as pessoas não têm aquela coisa de ficar olhando o constrangimento. Muita gente tem ali e ela é bem informada, né? Então, não tem muito disso. Tem, mas não é como aqui no Brasil, tá? E lá eles reclamam muito porque também não tem tantos médicos como tem aqui. Por mais que não vamos falar só de SUS, vamos falar mesmo de clínicas, né? Dermatos, que a gente tem muito mais disponíveis do que lá fora. Então, assim, os relatos que eu tenho é esse, a dificuldade de arrumar os medicamentos, né? Tem que passar por um médico e não é simples. Então, esses são os relatos que eu mais tenho de pessoas que moram fora do Brasil. Essa questão dos remédios, eu creio que sejam remédios com um custo considerável para a maioria das pessoas. E o SUS também não fornece esses remédios. Não, tudo da rosácea é caro. Tudo que você possa imaginar que a gente vai usar para rosácea é caro. Principalmente os medicamentos tópicos, os medicamentos orais, né? Porque eles são bem elevados e a gente não tem ajuda de nada. Então, assim, tem pessoas que conseguem comprar, tem pessoas que não conseguem comprar. Infelizmente, né? Então, você pagar no medicamento que dura um mês um valor bem alto, para muita gente não é ainda viável, mas
infelizmente, ajuda do governo nós não temos. E esse quadro, assim, do governo ter essa sensibilidade para ajudar, como é que está? Você, assim, no grupo, como você sente? Tem alguém que dá um apoio, que possa mudar esse quadro do SUS começar a atender e ter medicamentos? Porque a gente sabe que tem outras doenças também que são caríssimos também, os medicamentos, o acesso, né, aos profissionais. Por enquanto, esse é o cenário do governo. Esse é o cenário. E não tenho ninguém interessado no SUS para vivenciar essa nossa realidade, sabe? De apoiar, de estar ali com a gente. Nós não temos. Infelizmente, não. Ninguém que se interesse. Vanessa, já entrou em contato? Já entrei. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, ainda não consegui. Uma pessoa que me dê um caminho, que me dê uma direção. Quanto mais quem faz, quem pode, não consegui ainda. Mas não vou desistir. Você falou que tem um canal no YouTube, né? Tem os podcasts. Faça de novo, quem quiser saber mais informações e conhecer esse teu trabalho, como é que as pessoas podem ter acesso? Então, a gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube como @rosáceagrupo. Tá? O nosso podcast, ele é dentro do nosso canal do YouTube, ele se chama Rosadinhos, etc. e Talk. E temos um site, que é o www.rosaceagrupo.com.br, que ali tem bastante informações, né? Temos resenhas, matérias, tá bem completo lá o nosso site. Ah, legal. Então falta realmente ainda mais informação, né, Vanessa? Falta mais conscientização e falta informação para quem tem rosácea, porque muita gente não sabe que tem, às vezes tem e ainda não encontrou a informação, não encontrou rosácea grupo e nem muitas informações, e falta a conscientização das pessoas que não têm. Isso falta muito. Para ter o start para desenvolver essa doença, como você falou que não tem uma causa, não tem, assim, aparece. Aparece. Você não nasce com rosácea, tá? Você não nasce com a rosácea. Você adquire ela e, na grande maioria das vezes, Afrônia, é pelo estresse. Mas pode ser por um gatilho alimentar, alguma coisa que você esteja naquele momento e ela aparecer. Porque ela é do nada mesmo. Certo. Você falou muito de estresse. Realmente, hoje a gente sabe que o estresse, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, é o responsável pela maioria das doenças físicas. Tudo começa com esse estresse que nos desequilibra emocionalmente. Uma coisa que você falou também, dessa questão da autoestima. Então, a pessoa que sofre, né, tem a rosácea, não é só o dermatologista que ela tem que buscar outros profissionais para dar esse suporte também, né? É o ideal. É o que torna mais caro, digamos assim, mais oneroso um tratamento como esse, né, Vanessa? Porque eu creio que você tem que buscar um nutricionista, buscar um psicólogo, enfim. E um oftalmologista também, porque ela dá nos olhos. Então, nem todo mundo que tem rosácea ocular, tá? Mas a grande maioria tem. Então, assim, é sempre os profissionais que tem que procurar. A princípio, é o nutricionista, como você falou, psicólogo, oftalmologista, dermatologista, esses são os básicos. Então, isso onera também. Bem, e os seus projetos para o futuro, com esse grupo, os novos projetos, Vanessa, o que você pensa? Então, o que eu penso aí mesmo é tentar o SUS, né? O apoio do SUS. Esse é uma das coisas que eu mais tenho feito para conseguir, né? Mas é continuar com muita informação, tanto no site como todas as redes sociais, é trazer mais médicos, mais pessoas que falam sobre rosácea, né? Tentar ao máximo espalhar informações sobre essa condição de pele. Então, eu estou muito envolvida nisso, daqui para frente, porque abril é o mês de conscientização mundial da rosácea. Então, é a hora da gente falar, é a hora da gente gritar, mas também tem o ano todo, né? Então, assim, eu quero continuar, um dos meus projetos é continuar a falar mais sobre rosácea. Você falou uma coisa, né? Porque todo mês a gente tem
um mês de alguma coisa, né? Então tem outubro rosa, novembro amarelo e tudo. A gente nunca pode esquecer que isso são datas específicas para a gente aumentar o nosso foco, aumentar os interesses das pessoas sobre aquela questão, sobre aquele problema. Mas a gente não pode esquecer durante o ano todo, né? Que a pessoa que tem a rosácea, ela sofre o ano todo, ela precisa de ajuda, ela precisa de atenção, de acolhimento também, que eu acho que o aspecto emocional conta muito nessa doença. E os familiares? Sofrem também, né, Vanessa? Como é que é essa relação com a família? Sofre porque, principalmente quando você não sabe o que é a rosácea. Então, assim, eles também não sabem. Então, acaba que, primeiro, gente, o apoio de amigos e familiares são muito importantes, né? Começa por aí. Mas eles sofrem junto, porque a gente fica mal por estar sentindo dor, por estar sentindo vergonha, por passar por uma coisa que, nossa, por que estamos passando por isso? E assim, eles acompanham isso tudo. Então, automaticamente sente o que a gente sente, né? Da questão da tristeza, daquele momento de ver que a gente não é mais aquela pessoa que a gente era, alegre, enfim, sofrem bastante. Eu imagino que uma doença de pele assim, ela traga realmente muito incômodo e a vida social realmente, como a gente já falou, fica muito comprometida, né? Por Fica. exemplo, no verão, com sol, vocês devem evitar ao máximo o sol, né? A exposição ao Sim. sol. Sim, o máximo. E o frio também, porque hoje tem pessoas que têm gatilhos com o calor e tem pessoas que têm gatilhos com o frio. E às vezes tem pessoas que têm gatilho com os dois, assim, temperaturas máximas, assim, calor muito grande, frio muito grande, então assim, isso tudo ataca a rosácea. A mudança da temperatura, né? Tá sol e muito quente, no final da tarde não tá tão quente, essa mudança brusca é um gatilho. Você está num ar-condicionado, sai de um ar-condicionado. Então, isso tudo pode atacar e gerar uma crise. Certo. Ô, Vanessa, o que você deixa assim de orientação, de dicas, até pela tua experiência própria, né, e no grupo também, que você deve ter muitos relatos, o que você deixa de dicas e orientações para as pessoas que não conhecem, não têm, ou que aparece algum problema de pele, como ela deve agir, como ela deve proceder? Gente, se vocês sentiram qualquer sintoma, qualquer coisa estranha em você, procure um médico, né? Procure, não deixe passar. Né? Vamos falar da rosácea. Sentiu aquele calor, né? Aquela ardência, ficou mais vermelho, com muitas espinhas, sentiu que o nariz está aumentando, o olho está irritado, procure um dermato e um oftalmo. Né? Não deixe passar, porque a crise de rosácea ela é muito ruim. Então, se você puder evitar de entrar numa crise severa, logo nos primeiros sintomas, procurar um médico para poder controlar é melhor. Então, não hesite de procurar um médico. Né? Isso é para quem não sabe o que é, né? E aí, a pessoa que sabe, que acabou de ser diagnosticada, eu digo para vocês, calma, vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa crise. É uma crise, a gente consegue controlar, por mais que a gente ache que não consegue, a gente consegue e vai ficar tudo bem. Porque quando eu descobri, eu achei que eu era sozinha, que só eu tinha, porque eu procurava tanta gente e ninguém tinha essa doença, eu não conhecia ninguém que tinha essa doença. Então, assim, nós não estamos sozinhos, tem várias pessoas que têm rosácea também, e que a gente pode se conectar, e que a gente pode se ajudar, que a gente pode se apoiar. E hoje você está bem, né, Vanessa? Hoje você sob controle a doença. Hoje eu estou aceitando a rosácea. Quando você aceita, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, a partir do momento que você aceita, fica mais fácil. Então, hoje eu estou aceitando. Hoje eu estou numa crise. Ontem eu estava numa crise eu estava bem vermelha, bem moderada, ela não estava severa. Hoje eu estou melhor. E é a nossa vida, Frane. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. Uma hora a gente está bem, daqui a um segundo não está. Tudo pode mudar. O importante é a gente saber lidar com isso, né? Para não piorar, porque o emocional interfere. Então, vamos supor, estou aqui com você.
tô bem, tô com a rosácea controlada, e de repente eu não tô, mesmo aqui falando com você, se eu não souber lidar com isso, vai piorar, porque o meu emocional vai interferir. Então, hoje eu tô numa crise, eu não tô aparecendo aqui porque eu estou maquiada, né? Mas eu tô bem vermelhinha. E eu sempre digo, né, Vanessa, é muito importante a gente se conhecer, né, o autoconhecimento. Então, você tem que conhecer o limite do teu corpo, conhecer, aceitar e conhecer essa doença, como é que elas reagem no teu corpo, como ela se apresenta. Essa avaliação sua. Isso é fundamental, porque a partir disso você começa a aceitar a rosácea. Quanto mais você sabe sobre a sua rosácea, como ela age em você, você começa a saber lidar com ela. E as coisas ficam mais fáceis. Você começa a aceitar ela. Isso tudo é um processo, é um tempo, né? E você sabendo mais da sua rosácea, sabendo que você pode conviver com ela, e que aquela crise vai passar, tudo se torna mais fácil. Mas não é fácil chegar nessa aceitação, sabe? Não é fácil chegar nesse estágio. Mas chegando é mais fácil. Porque você sabe o que vai te fazer entrar numa crise, o que não vai te fazer entrar numa crise. Se entrar, tá tudo bem, você vai sair, porque você já entrou várias vezes, já saiu várias vezes da crise, então fica tudo mais fácil. Repete de novo os seus canais de interação, como é que as pessoas têm acesso, como é que podem participar desse grupo. Gente, é muito fácil participar, é só entrar, tá? A gente está no site, que é o www.rosaceagrupo.com.br. Estamos no YouTube, no Facebook, no TikTok e no Instagram como @rosaceagrupo. Temos o podcast Rosadinhas, etc. e Talk dentro do canal do YouTube, tá? E estamos também nas principais plataformas de áudio, né? Como Spotify, Amazon Music, também estamos lá. E agora também na Rádio Baruch, né? Também. No portal baruchnews.com, trazendo esse conteúdo rico para os nossos ouvintes aqui. E realmente, a Baruch também, eu como profissional de comunicação, busco sempre informação de qualidade e esse conteúdo. Então, Vanessa, quero agradecer muito a tua participação aqui na Rádio Baruch, no portal da baruchnews.com. Gostaria que você deixasse as suas considerações e seja sempre bem-vinda. Afrônio, muito obrigada. Eu agradeço novamente por essa oportunidade que para a gente é muito importante falar sobre rosácea. E eu quero deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo, que quando vocês verem uma pessoa que esteja qualquer problema na pele, seja o que for, pode ser rosácea, pode ser dermatite, lúpus, o que for, vamos ter empatia, porque muita gente não consegue lidar com isso e tudo dói, tudo incomoda. Então, às vezes, um comentário não é bem-vindo naquele momento. Às vezes até a pessoa lidar bem com esses comentários, mas naquele momento, às vezes não vai conseguir. Então, assim, eu peço a todo mundo que tem empatia, que vocês se informem mais sobre rosácea, que vão lá seguir a gente, que tem bastante informação lá com médicos, com especialistas. E é isso, Afrânio, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho e conte com a Baruch aqui também para divulgar. Tá? Obrigada, você também, tá? O que você precisar do Rosácea Grupo, estamos aqui. Rosadinhos, não esquecem que toda crise passa, tá? E nós não estamos sozinhos.